No capítulo 1122, Kobe declara que irá impedir o sonho do Luffy, que não permitirá com que ele se torne o rei dos piratas. Junto com essa convicção e sua nova força despertada, Kobe caminha para se tornar o novo almirante da marinha, o Caranguejo Laranja. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Kobe é sem dúvidas um dos personagens que teve o maior crescimento em toda a história, não só fisicamente indo de um baixinho rechonchudo para um magro alto, mas também em questão de personalidade e principalmente em poder. E seu próximo passo é ser um almirante da marinha, assim como seu próximo passo agora é deixar o like nesse vídeo. Então deixa o seu like e vamos agora para Kobe, o almirante Caranguejo Laranja. O papel do Kobe na história é um dos mais interessantes e criativos em One Piece. Ele é o primeiro, talvez o mais importante exemplo da habilidade única do Luffy de fazer aliados e amigos onde quer que vá, e de trazer à tona o melhor das pessoas. Com Luffy ao seu lado, Kobe vai de um menino pequeno, rechonchudo e covarde, a um fuzileiro naval totalmente desenvolvido, com poderes de Haki e Rokushiki em apenas 2 anos. Ele ainda está muito atrás do Luffy, mas considerando que Luffy tem treinado sua vida inteira com Garp, Ace e Sabo, acho mais do que impressionante o quão rápido o Kobe se desenvolveu. O Kobe foi apresentado pela primeira vez como um infeliz zelador do navio dos piratas da Alvida, que vivia com medo tanto da tripulação quanto da capitã do bando. 2 anos de servidão forçada roubaram dele toda a esperança de escapar, bem como seu sonho de se tornar um fuzileiro naval, deixando ele com poucos objetivos além de evitar ser espancado até a morte. Luffy, ao conhecê-lo, ficou impressionado com a sua covardia, descrevendo ele como muito estúpido e inútil e meio fraco também. No entanto, o otimismo sem limites do Luffy e a busca obstinada por seu sonho reacenderam uma convicção semelhante naquele oprimido zelador do navio, permitindo com que Kobe desafiasse os seus captores, mesmo sob a ameaça de uma morte brutal pela Alvida. Inspirado pela confiança do Luffy, ele finalmente desperta sua chama interior de coragem e decide dar o passo necessário para mudar a sua vida. Essencialmente, o Kobe para de dar desculpas e começa a resolver as coisas com as próprias mãos, aceitando o risco de fracassar ou de ser rejeitado. Ele então se torna um marinheiro e começa um treinamento com o próprio Garp, que viu um talento no garoto. Apesar do treinamento severo do Garp, o Kobe continuou a se esforçar e a treinar ainda mais duro em seu tempo livre, socando navios de guerra sem parar. Ele sabia que era fraco e não tinha talento natural para a luta, e por isso persistiu neste método de treinamento brutal, apesar da dor intensa em seus punhos. Nada mais importava, ele apenas queria superar a sua fraqueza, e com isso, cada vez que o vimos aparecer na história desde então, ele tem mais e mais confiança e poder. Ele ainda chora muito, mas é completamente diferente, porque em vez de autopiedade e covardia, ele agora é um homem que simplesmente abraça o seu lado emocional e é tão atencioso e gentil com as pessoas quanto qualquer chapéu de palha. Novamente se inspirando no sonho ambicioso do Luffy, Kobe declara seu novo grande sonho. Ser apenas um fuzileiro naval não é mais o suficiente. Ele quer se tornar um almirante da marinha, espelhando o sonho do Luffy de se tornar o rei dos piratas. Luffy inspirou Kobe de que tudo é possível. Marineford é então um verdadeiro marco em seu desenvolvimento. Ao perceber que toda aquela batalha já havia ficado sem sentido, com os piratas não querendo mais lutar, mas ainda assim os marinheiros continuando atacando e perdendo suas vidas, Kobe estava determinado o suficiente para ficar na frente de Akainu, o fuzileiro naval mais frio e implacável de todos. Ele sabia que isso provavelmente lhe custaria a vida, mas foi sem nenhum arrependimento. Assim como Luffy, ele agora está preparado para abraçar os seus valores e ideais e dar sua vida por eles. Naquele momento, Kobe foi o contraste com Akainu, mostrando como os fuzileiros navais poderiam e deveriam ser.
algo pelo qual ele ganha até mesmo o respeito do próprio Shanks, que aparece no exato momento e salva Kobe do golpe do Akainu, parabenizando o garoto pela sua atitude. Kobe então continua subindo na hierarquia e agora está na 6ª posição mais alta entre os inúmeros fuzileiros navais, assumindo tarefas cada vez mais importantes. Ele também foi importante durante o time skip, participando do incidente de Rockport e salvando muitos civis, e por causa disso ele passou a ser considerado um herói. Kobe, após isso, ainda foi atrás da Imperatriz Boa Hancock após a abolição do sistema Shichibukai, e no meio de sua missão, ele também se encontra com Barba Negra. Após a batalha, quando os piratas do Barba Negra tentaram sequestrar 800 soldados da marinha e um navio de guerra, Kobe então ofereceu sua própria vida, se oferecendo para levá-lo no lugar dos soldados. Assim, ele foi sequestrado por Barba Negra e levado até Hachinosu. Isso acabou iniciando todo um incidente na ilha de Hachinosu, com Garp indo atrás de seu aprendiz e ficando para trás para que Kobe fosse salvo e pudesse escapar em segurança. É também nesse momento que Kobe descobre seu verdadeiro potencial. Como um movimento desesperado para salvar todos seus amigos, Kobe usa toda a sua força para dar um soco em uma mão gigante do tamanho de uma montanha do Avalo Pizarro. E incrivelmente, o soco é forte o suficiente para parti-la completamente ao meio. Kobe usou o Haki do Rei pela primeira vez, mostrando uma força gigante e um potencial tão grande quanto o do próprio Garp. Sem dúvidas, assim como Luffy é o novo Roger dos tempos atuais, Kobe é o novo Garp, reconhecido pelos seus punhos. O que prova ainda mais isso é que algum tempo depois, Kobe foi levado para o Hospital Geral da Marinha e enquanto se recuperava dos ferimentos, ele ouviu a transmissão do Vegapunk. Com a transmissão se aproximando do fim, Kobe ouviu atentamente enquanto o Vegapunk afirmava que o destino do mundo será decidido por quem for capaz de reivindicar o tesouro One Piece. Após o término da transmissão, Kobe percebeu as potenciais ramificações que o mundo enfrentaria se Luffy conseguisse encontrar o One Piece. E então com isso, ele declara que impedirá o Luffy de realizar o seu sonho, começando assim mais uma rivalidade, assim como Garp era rival de Roger. Eu acredito que Garp e Roger eram amigos na infância, assim como Luffy e Kobe. Roger confiou a Garp seu próprio filho, dizendo que confiava nele. Isso com certeza não é por acaso, eles eram próximos no passado, e Kobe com Luffy segue o mesmo padrão. No entanto, o que é ainda mais divertido de pensar e especular é se Kobe realmente realizará seu grande sonho e se tornará um almirante da marinha no final da história. E a verdade é que com certeza Kobe se tornará almirante em algum ponto da história, e a maior pista disso está no fato de que este é o seu sonho, que ele declarou diretamente ao Luffy. O Kobe espelha o Luffy e o One Piece é uma história sobre sonhos, então mesmo que Kobe possa se tornar um almirante no final da história, quando todo o governo mundial e a marinha forem reformulados, eu acredito que isso acontecerá antes. Kobe se tornará almirante mais cedo do que imaginamos. Então eu realmente acho que Kobe vai realizar esse sonho, assim como os Chapéus de Palha também realizarão os seus. E existe um padrão muito interessante que o Oda usa para criar os almirantes em One Piece. Como você sabe, cada almirante tem uma cor associada ao seu poder de Akuma no Mi, assim como também um animal. No trio original, temos o cachorro vermelho Akainu, o fazão azul Aokiji e o macaco amarelo Kizaru. Mais tarde tivemos também o tigre roxo Fujitora e também o touro verde Ryokugyu. Outro padrão comum é o número 3. Sempre há 3 almirantes, nunca mais e nunca menos. Com base nisso, podemos descobrir mais sobre Kobe e seu futuro na marinha. Na verdade, existem 2 padrões ocultos neste sistema, que talvez você ainda não tenha percebido. O primeiro é o sistema de cores. Pode parecer um pouco aleatório no início, mas vermelho, azul e amarelo são na verdade as 3 cores primárias, que você pode usar para fazer qualquer outra cor. Agora, se misturarmos cada uma dessas cores primárias, vermelho e azul nos dá roxo, azul e amarelo nos dá o verde, e o vermelho e o amarelo nos dá laranja. Agora, Aokiji e Akainu já foram substituídos por verde e roxo.
sobrando apenas Kizaru, mas seguindo este padrão, Kizaru também seria substituído por um Almirante Laranja. Supondo que seja Kobe, isso tornaria o Almirante Laranja. Mas qual seria o seu animal? E a verdade é que também há um padrão bastante claro para o tema animal entre os almirantes. Todos eles vêm da lenda de Momotaro, que é uma velha história japonesa sobre um menino que começa uma jornada para derrotar um Oni. Encontra um fazão, um cachorro, um macaco e na segunda fase da sua história ele encontra um tigre e mais tarde um touro. Durante esta segunda parte, o macaco se encontra com um caranguejo que se defende, e vendo isso, o cão tenta tirar a vida do caranguejo, mas não consegue por causa de sua concha dura, apenas o atirando com a boca e o deixando inconsciente. Mais tarde, o caranguejo volta e ataca o cão durante as fases finais da história de Momotaro. Agora, para uma análise mais completa, esta é apenas uma das muitas variantes da história de Momotaro, que é particularmente mais conhecida no sul do Japão, que coincidentemente é a região de onde o autor Eiichiro Oda também é. A ordem em que cada animal aparece corresponde perfeitamente à de cada almirante da história, porém, falta apenas um animal, o caranguejo. Acredito então que encontraremos o almirante Caranguejo Laranja, que não será outro senão o próprio Kobe. E na verdade tudo parece se encaixar bem até demais. Na história de Momotaro, o cão tem dois conflitos contra o caranguejo. No primeiro, ele o deixa inconsciente, e no segundo, o caranguejo volta para se vingar. O cão, como já vimos, é o animal que Akainu representa. Akainu tenta tirar a vida de Kobe em Marineford, mas ele falha, no final apenas deixando Kobe inconsciente quando Shanks entra para defendê-lo, que usa sua concha, o seu haki, para se defender contra as habilidades de Logia de Akainu. Isso na verdade parece ser coincidência demais, e o fato de Kobe se tornar o almirante Caranguejo Laranja também prenuncia uma revanche entre Kobe e Akainu, desta vez no mesmo nível. Algo interessante também para analisar é que todos os almirantes até agora são usuários de Akuma no Mi, o que nos diz que Kobe pode vir a comer uma fruta no futuro, uma fruta que represente sua cor laranja, assim como todos os almirantes possuem poderes relacionados à sua cor, Akainu tendo Magma, que é vermelho, Aokiji tendo Gelo, que é azul, Kizaru sendo o almirante da luz, que é amarelo, Fujitora tendo sua gravidade roxa e Ryokugyu tendo a Logia da floresta, que é verde. Logo, Kobe também terá uma fruta que represente a sua cor laranja, e que provavelmente será um novo poder na história. Mas também é bem possível que Kobe continue apenas com seu haki, tornando seu haki dourado, alaranjado, até porque já vimos que ele é um paralelo do Garp, e Garp nunca precisou de poderes de frutas para lutar. Então Kobe, como almirante, terá um grande papel no final da história de One Piece. Enquanto muitas pessoas no mundo de One Piece veem o Luffy como um herói, para a maior parte do mundo, ele é um dos piores piratas que já existiu, assim como Shanks e Roger foram antes dele. Isso não é algo que eu acho que vai mudar, e também nem deveria. Enquanto as ações do Luffy são heróicas, ele finalmente assume o papel de um vilão dentro do mundo em que vive. Esta é simplesmente a vida de um pirata. Isso é algo que o Luffy até mesmo já fez repetidamente dentro da história. É só lembrarmos quando ele deu um soco em Kobe para que ele fosse aceito na marinha, ou quando ele fingiu roubar o tesouro para proteger os sentimentos do Gaimon, ou quando ele supostamente sequestrou Rebecca no final de Dressrosa, ou até mesmo quando ele sequestrou Vegapunk e York para chantagear os Gorosei. Tudo isso põe ele no papel de vilão aos olhos do mundo, por mais que sabemos que ele apenas fez isso para o bem de todos. E algo semelhante tem que acontecer no final da história. Enquanto Luffy é o herói que o mundo merece, Kobe é o herói de que todos precisam. É muito provável que Kobe e Luffy se unam para lutar contra Barba Negra, recriando a batalha de Garp e Roger contra Rocks em God Valley. E no final, Luffy, não querendo visibilidade por isso, daria todo o crédito a Kobe, assim como aconteceu com Garp, tornando Kobe o maior fuzileiro naval e herói do mundo. Assim, Luffy termina a história como o pirata mais infame de todas as eras, como sempre sonhou, enquanto Kobe termina
termina a história como o lendário herói do mundo, o maior herói de todos os tempos.